Faça sua cotação pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Você sabia que objetos como vidros, latas, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes graves com os garis? Para evitar riscos, sempre embale esses materiais em garrafas PET ou caixas resistentes, bem lacradas e identificadas como lixo perfurante. Assim você protege a saúde dos trabalhadores e contribui para uma cidade mais segura. Faça a sua parte. Descarte correto é cuidado com a vida. Uma campanha da Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. Oito e 45 em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar. Atrasei o intervalo, vou justificar já. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos, Campos tem agora 26 graus neste momento e não chove hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E eu estou aqui me surpreendendo e me deliciando já com... Vou até compartilhar aqui no Face com quem está aí, quem quiser, e eu estou me surpreendendo de coisa, porque vindo do IFE a gente não pode se surpreender, porque os caras são muito bons. E está aqui, quer ver? Educação está aqui, patrimôniogoitacá.org. Eu vou encaminhar esse link agora lá, já encaminhei lá pro Face, o chat aí do Face, mas quem quiser, digita aí, pesquisa aí patrimônio, Goitacá tudo junto, e o Goitacá é com i.org. Cara, tem aqui educação patrimonial. Sinceramente, é fantástico. Assim, é o queijo e a faca. Só precisa, não é, professor? Só precisa partir. Tem várias cartilhas do patrimônio imaterial, por exemplo, educação infantil, educação fundamental e também ensino fundamental 2, ensino médio e EJA. Cada cartilha é para dessas etapas aí da formação, e está tudo prontinho. É só o professor, a rede. Eu vou mandar isso aqui para... Marcelo deve saber, Marcelo Feres. A Tânia Alberto, que é a secretária, falei com ela aqui também, meu perrengue é com eles. Eles falam, não, mas é que na escola fulana de tal tem. Não, mas eu quero na rede toda. Esses alunos estudantes, essas crianças estudantes, está aqui, Uma das mais famosas, é o primeiro aqui, a Igreja Nossa Senhora da Lapa e a Lenda do Urural Pançudo. Olha, que tem uma cartilha, todo mundo pode baixar, né, professor? Sim, está disponível. É público, né? É público, ele é mantido pelo trabalho da professora Maria Catarina, né, que atua também. Eu já sou fã da Maria Catarina sem nem conhecê-la, pela minha ignorância, claro, né? Jongo, a manifestação cultural de matriz africana.
Está aqui também uma cartilha. A cavalhada sensata. Aí, o Everton, você está vendo aí? Chegou a ver aí? Estou vendo, está aqui, está aberto. Está aberto aí, ó. A cavalhada sensacional de Santo Amaro e a Folia de Reis. Eu não sou apaixonado, gosto da cavalhada, mas assim, e aí é tudo cultural, é tudo estrutural, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Acho que eu posso dizer assim. Eu fui criado, meu pai tinha venda em Italva e lá tinha o quê? Folia de Reis. Papai dava o quê pra folia? Pão com salame e guaraná. E uma cachaçinha para poder o palhaço aguentar também fazer o canto. Senão o cara não aguenta um sol quente daquele Italva em janeiro, 6 de janeiro, você imagina, 40 graus. Então assim, eu sou apaixonado por Folia de Reis. Hoje, acho que nós temos uma Folia de Reis só aqui. O resto, se a gente quiser ver, tem que ir a São Fidélis. É impressionante, né? E está tudo aqui para ser usado pelos professores, pela rede pública, tudo prontinho, né? Museu Histórico de Campos, o Mercado Municipal, Edmundo aí. Edmundo zangou comigo, que eu critiquei, falei o negócio da crítica dele lá do muro, né? Ele zangou comigo, tá de mal comigo. Solar Barão de Carapebus, o Asilo do Carmo. E por aí vai. Aqui hoje, né? Tem também um item de menu inventário, que você tem as fichas de inventário de cada um desses imóveis. Nos ícones aqui, inventário de material. Tem material e o imaterial, né? No material você tem os imóveis, né? Com imagens, identificação. Meu Deus, gente aqui, vou me deliciar com esse site aí. Estrada de São Bento, Mussurepe, tá aqui em PDF. Você abre, olha aí, ó, o que apareceu lá? A igreja e o mosteiro de São Bento. Também é outra obra que aí fala a história, é que 1648. Tem gente que reclama de ir à Baixada hoje que tem buraco, você imagina em 1648. Não, sim, a reclamação é justa, não estou falando não. Estamos aqui conversando com o professor Luciano Falcão. Eu estou falando desse portal, que é um portal criado, você tem participação? Não direto, né? Mas a gente trabalha muito em conjunto, né? Porque as pesquisas são todas trocadas, as ideias são trocadas, né? Os eventos que a gente participa. Então, ela começou, a professora Maria Catarina começou muito antes de mim, nessa batalha, e aí eu me juntei a esse grupo. Não, perfeito. Depois eu tento mostrar imagens aqui, mas vamos voltar aqui à pauta. E a gente falava sobre a necessidade de comentar sobre o edifício ali, o edifício Itu, na 13 de maio. Você está acompanhando aquele andamento? Não, você faz a área política, né? Deixa eu perguntar então ao professor, se você me permite, Everton, sobre essa questão da demolição ali do prédio na 13 de maio, daquele prédio Itu, onde foi a antiga Sérgio, funcionou por muitos anos ali. Qual é a pendência ali que foi parar na justiça? O que aconteceu? O que você imagina que seja o correto ali para aquela obra? A gente não tem, pelo menos eu não tenho a história toda, né, dos fatos. Tem algumas informações, né? Uma informação que para nós, né, na área da arquitetura, eu acredito que para a cidade como um todo é relevante, que ele é um edifício projetado por um arquiteto muito importante para Campos, que é o Geoffrey Maia, né? Ele foi projetado para ser um edifício de alto padrão, de moradia de alto padrão, né? Com cobertura, lazer na cobertura, bem o que a gente às vezes vê hoje, mas isso aí lá há décadas já estava sendo implantado ali, né? Mas que ao final não foi finalizado, né? A obra não foi concluída. E aí houve uma mudança até de perfil para ter unidades menores. Isso tudo foi identificado através de trabalhos dentro do próprio IFE, né? Dentro do curso. A gente pega situações reais para que sejam analisadas pelos alunos e a gente propôs soluções. Então foram 2 situações, pelo menos, né? Uma disciplina de graduação, que é justamente de projeto na área de patrimônio, e outra do mestrado, que é um ateliê onde diversos profissionais se juntam, se debruçam sobre um determinado tema, né? Então, esse edifício já foi objeto de trabalho nosso, né? Junto com os estudantes.
e a proposta de soluções, né? Então, a partir da identificação, nós tivemos acesso às plantas originais do edifício, foram digitalizadas. Isso muito antes de se falar, né, de se ter notícia geral assim da demolição. E aí propor soluções. Uma das soluções que a gente já viu acontecer é a transformação, a reforma do edifício para moradias, né? O tal do retrofit, que é muito comentado atualmente, porque se a gente está falando também de sustentabilidade, então por que vai demolir algo que está ali há tempo? É claro que merece um laudo muito mais apurado, mas em primeira vista não me parece algo que estava trazendo grandes riscos a ponto de ser necessária uma demolição imediata, né? Porque o estado de abandono que ele estava e resistindo a todo esse tempo, então merecia uma avaliação, e uma avaliação que fosse mais, né, clara a respeito disso. Então a gente não teve acesso diretamente, né, à interna ao edifício, apenas por imagens, mas uma série de propostas foram feitas. Então isso tudo também está guardado lá e disponível dentro do IFE, né, como trabalho dos alunos. Eu acredito que tem mais de 10 propostas de ocupação daquele lugar ali. E um bom investidor com um bom olhar, ele não vai pensar em ter o custo da demolição para ter um custo de reconstrução depois, se é algo que poderia ser bem aproveitado, né? Ele não tinha nenhum comprometimento estrutural? Não consigo afirmar. Claramente também, não dá para saber, mas né? também não tenho acesso, não soube de algo que dissesse que estava com risco, né? E por quê? Né? Estruturas é uma área que me especializei, né? Enfim. E até por passar ali muito tempo, né? Tinha um problema na marquise, né? Lembra daquele problema na marquise? Sim, estava escorada, né? Já há algum tempo, mas sempre muito pontual. Inclusive a marquise não quer dizer que o prédio esteja... Ah, nem é original. Não, nos projetos originais ela não está. E aí foram várias soluções, inclusive de moradia, de uso misto, de ter possibilidade, né, de unidades menores, mais acessíveis. E era um projeto muito, muito marcante, assim, muito bonito de se ver até aquele projeto, que se tivesse sido implantado lá no início, né, seria um projeto muito marcante do João Maia. Acho que, se não me engano, foi o primeiro edifício que ele projetou. E agora já começou a demolição. Começou, a última notícia que eu soube é que foi interrompida, né? Sim. E aí segue essa batalha. Então ainda há alguma esperança, né? Aliás... Esse tipo de imóvel, em qualquer lugar né, em outros lugares do mundo, né? Mas em outros lugares do mundo, ele merece atenção especial para ser valorizado, né? Só para passar para Everton aí, essa questão de 13 de maio, a rua 13 de maio, né? Você tem meio que antagônica à preservação, né? Porque já teve uma casa também que foi demolida da noite por dia ali em frente ao Vips, não foi? Sim. Do nada, opa. E aí também, vamos falar a verdade, você ser herdeiro de um patrimônio tombado pelo IFAM, pelo Copan, assim, cara, que visão você tem? Primeiro, é dispendioso. Sim. Você tem que ter um apoio imediato. Se o cara é muito rico, tá beleza, tá mais um patrimônio, é só mais um, ele tem 200. Agora, se for uma família grande, tem que dividir. Não entra o poder público nessa coisa, né? Sim, eu acho que tinha que ser não mais pode profissional. Ser negado. Essa situação não pode ser negada e colocada sob a responsabilidade desses proprietários. As soluções, elas têm que vir em conjunto e tem que ter o apoio de todos os lados. Porque não é somente a responsabilidade de um grupo, de uma família, de uma pessoa. Então, a gente tem outros casos aqui. Tem o Hotel Amazonas, por exemplo, que está, né, no imbróglio desse tipo, né? De herdeiros e que não consegue manter e que a situação jurídica é complicada. Existem soluções que podem ser pensadas para que, claro, com o apoio do poder público, para que sejam resolvidas. É aquilo que eu falei, senta e conversa. Só descontar IPTU não é só isso. Não é a solução. Não é só isso, né? Até o processo de solicitação de desconto de IPTU, ele é dispendioso. trabalhinho, Olha lá. né? De você todo ano solicitar, enfim.
fica difícil, né? E às vezes a gente faz a crítica, fala, pô, mas as pessoas deixam abandonado. Mas e eles também estão abandonados também, né? Sim. Porque um patrimônio, um prédio, uma casa histórica, ela é responsabilidade de todos, é responsabilidade da sociedade, né? Não só daqueles que herdaram. Então, como o professor falou, acho que inúmeras vezes, né? A solução nunca vem de um lugar só. Vem sempre de uma análise em conjunto e uma tomada de decisão em conjuntos. Não, é porque IPTU, descontar o IPTU ajuda. É uma parte, mas o que você falou, todo ano tem que ficar pedindo, caramba, é um patrimônio que tá ali de pé. E a ponte Marcelo Martins, você não vai pra gente fechar aí? Vamos fechar? Ó. A gente teve, nos últimos tempos, né, com as chuvas, com as águas que vieram pelo Rio Paraíba, a questão da ponte, né, da estrutura da ponte, você como mestre em estruturas, como você analisa, assim, o que poderia ter sido feito para que não ocorresse o fechamento? Como que você analisa o que pode ser feito e o que pode ser para o futuro e para o presente, para que a gente possa ter esse patrimônio, além de ser um patrimônio histórico, né, um patrimônio do dia a dia das pessoas, né? Esse é um caso de que é um patrimônio histórico e é muito útil para a cidade como um todo, né? A comunicação, como eu falei antes, né, dos dois lados, das duas margens do rio, para ciclistas e motociclistas e pedestres, ela está prejudicada por conta da falta desse acesso, né? Está levando mais tempo para chegar em casa e chegar no trabalho. Então, não é caso exclusivo desta ponte, né, que tem, além de ser uma ponte, ela é uma ponte histórica, que é a falta de conservação. É esperar o problema se agravar e acontecer para ele gerar algum tipo de alerta. Mas a própria ponte estava dando outros alertas antes. Ela não estava no estado de conservação adequado, né? Mas não tinha entrado ainda na rota de prioridades, né? Que aconteceu o que aconteceu. Felizmente não houve nenhum dano às pessoas, né? Em vida, em acidentes, mas que tem prejudicado bastante gente. E aí, corrigir o problema ao final, depois dele se agravar, é muito mais caro do que conservar. Isso a gente sabe, né? E agora, o poder público, obviamente, com o dinheiro público, vai ter que arcar com esse custo. Correto. Tivemos a ponte General Dutra, que caiu em 2008. Sim, naquela época em que, né, foi muito grave. Acho que foi a última grande enchente que a gente passou, sim, né? E que essa também foi prejudicada na época. Ela já estava com um reforço diferente em um dos pilares. Quem se atentou a isso, né, em observar os pilares dessa ponte, percebe que ali existe já um reforço justamente dessa época. Dessa época. Porque ela também encheu cedeu, muito, sim. Aqui, professor, qual é? Porque, na verdade, eu vejo muitas imagens também, ou pelo menos algumas imagens, de pescadores, pessoas que passam embaixo da ponte Saturnino de Brito, que é a Ponte da Lapa, com rachador. A ponte ela tem que ter aquelas folgas, dilatação, senão a bicha cai. Se o bicho for rígido demais, né? Agora, e aquelas rachaduras? Inclusive na ponte Rio-Niterói tem muita imagem daquilo também. Aí depois os técnicos aparecem. Então, aqui as nossas eu não vejo ninguém falando nem depois das imagens surgirem. Outro dia eu fiz um pedido aqui, ao vivo até, ao comandante da Defesa Civil, que tinha uma árvore nascendo lá. Fiz uma matéria lá, um trabalho sobre as árvores de Campos no meu canal lá. E assim, é que a Enel vem, corta as árvores de um lado do outro, a bicha mata as árvores, né, praticamente. E pior que matar, matar é ruim, mas ele desestrutura a copa da árvore, a árvore fica toda, depois tendo que ser retirada porque perdeu o formato dela original. E eles não podem, eles estruncham o negócio que eu uso, a palavra que eu uso. E tinha uma árvore nascendo em cima da ponte, e era árvore, já estava grandinha.
O comandante foi lá, mandou tirar no outro dia, mandou as fotos e tal. A gente agradece sempre da Defesa Civil, o secretário da Defesa Civil. Agora, e por baixo essas rachaduras, a gente deve ficar assustado? Falta manutenção? Como é que é isso? A rachadura é um sinal. Né? Até a gente usa um termo que também é usado na medicina, que é a patologia, né? Os edifícios, eles dão sinais, né? Quando a gente vê algo mais grave acontecer, como ruína, esses sinais já foram dados previamente. E muito por conta de rachadura. Então, no mínimo, uma avaliação tem que ser feita, né? Uma vez que isso tenha sido constatado. Depois da avaliação, verificar o sentido de urgência e o tipo de manutenção que tem que ser feita, antes que algo mais grave aconteça, claro. Perfeito. Everton, mais alguma coisa aí? Se deixar, a gente fica aqui até meio-dia, professor. Exatamente. Tá. Mas... É só mandar vir almoço, essas coisas, né, professor? Aí é com o Nogueira. Vou falar com o Cristiano na próxima. Aqui, agradecer então. Se você tiver mais alguma, fica aí. Não. Eu quero só agradecer o professor, que foi uma entrevista muito legal. Foi muito bom a gente saber que tem gente debruçado sobre a questão dos patrimônios históricos da cidade, que é uma coisa que é muito importante a gente ter essa memória, ter a memória e o presente para lembrar de quem somos, né? De onde viemos e para onde queremos ir. Então, muito obrigado, professor. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo muito legal. Obrigado, Nogueira. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Valeu, Beto. Então... Deus quiser. Eu tô me deliciando aqui, ó. Eu acho que até é o coisa, não, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui com o site aqui, tô visitando o site aqui, já tô em projetos de arquitetura. Sim. Deve ter do edifício Itu aí, eu acho que já está no... Eu acho que é o Itu, não é? Aqui, ó, edifício Itu, aqui no centro, 13 de maio. Que legal, cara. Bom. Qualquer um pode consultar. É importante destacar também, né, o apoio da prefeitura a essas pesquisas, né? Tem um projeto Mais Ciência e que é muito importante para nós. Primeiro porque traz informação também, né, para os nossos estudantes, apoia com bolsas, então eles podem se dedicar a isso. Muitos conseguem estudar porque tem essas bolsas, nem conseguem... Esse é o Mais Ciência na escola, não é? Tem o Mais Ciência na escola e tem o Mais Ciência que é para o curso superior. Que é o curso superior. Né, que a professora Catarina trabalha, eu trabalho, os professores do IF trabalham, né, e que dão um apoio muito importante e tem um formato muito relevante, que é justamente trazer necessidade do poder público para dentro da academia para que a gente trabalhe nas soluções e depois devolva. No final, a gente devolve os relatórios para o poder público fazer. Inclusive estava sendo... Desculpa, perdão, é esse que está sendo trabalhado para aumentar o valor? Parece que só depende da Câmara. Espero que sim. Tomara, né? Vamos fazer um apelo aqui aos vereadores. Tem profissionais da prefeitura que batalham muito e reconhecem o valor. E realmente, quando a gente vê todas as áreas que ele aborda, né? É a Carla. Conhecimento, né? São vários, né? São vários, né? São vários. Vai ser na escola e em breve isso vai ser exposto, né? Cada ano a gente faz as exposições dentro do evento junto ao ENF e ao IFE. Isso tudo também é de acesso público. É importante. Sensacional, cara. Minha esposa participa desse projeto também, do Mais Ciência. Do Mais Ciência. Mas aí eu não sei se é o mesmo, está no mesmo dessa função, se valores são iguais, mas assim, inclusive esse ano ela deve entrar com 2 projetos, para ver se melhora lá a participação com outros professores, que também, não, aquilo que você falou, chama, convida, chega lá só dá 2 professores, 5 professores. E é bom, o negócio não é bicho de 7 cabeças, é legal que todo mundo consegue fazer. O edital anual, em que as pessoas se candidatam, expõem os projetos, né, tem uma avaliação, é muito, muito sério. Muito obrigado, sucesso, acho que vale aqui, não significa muito. Acho que nada, mas pelo menos o nosso reconhecimento do seu valor, da sua luta, do seu trabalho. Quando eu te perguntei que você é de Campos, eu fico orgulhoso porque é da nossa terra, esse talento é nosso, então temos que explorar mais. Muito, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, né? É sempre bom conversar e expor as ideias. E quanto mais a ciência alcançar a população, melhor, como se não fosse algo inalcançável, né? Algo que é de acesso a todo mundo, é a realidade de todo mundo.
Obrigado também, Luna. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Estaremos juntos. Se Deus permitir. Beto, também obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado. Vamos continuar nessa missão, mas que como um órgão importante da imprensa regional, o maior grupo de comunicação da região, a gente tem esse papel aqui de dar voz a essas necessidades eminentes da nossa cidade, da nossa população. E hoje eu acho que a gente marcou um ponto importante aqui nessa luta, que é falar mais claramente, entender tecnicamente mais os caminhos viáveis e possíveis para a salvação do nosso patrimônio histórico, público, a salvação também desse centro da cidade, que é assim, é um trabalho de formiguinha, até aparecer aquele, né? Enfim, aí depois aparece pai, aparece avó, mãe do projeto, não tem problema. Nós não somos políticos, né? A solução está lá. Que está lá a solução. Gente, 9h09, fechamos aqui o Folha no Ar. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Lembrei agora o hipódromo. Eu passo correndo lá de vez em quando. Meu pai, foi embora. Que lugar bom para um parque, né? Que lugar bom para um parque. Meio caminho andado ali, né, professor? Então... Mas tá na justiça, não pode. Foi para litígio. Já é privado. Aí tá, não, isso é muita coisa, gente. Campos tem muito. Eita, só. Mas a gente vai virar essa página aí. Vamos lá. 9h10.